simples. Mexer com a educação pública brasileira não é tão simples. Criar distrações de uma correlação de forças que não é favorável para aqueles que não acreditam na educação e não é tão simples lidar com a força e com a realidade da educação pública brasileira. O último que tentou fazer isso na presidência da República está inelegível e daqui a pouco vai estar preso. Então, que fique de alerta para além do seu tempo ter acabado, a senhora percebeu... E agradeço, presidente, a gentileza pelos 30 segundos a mais. Claro, sempre será concedido. Da extrema-direita tem que dar para nós também, não é mesmo? Eu preciso agora falar. Deputada Sâmia, não sei se você percebeu, Vossa Excelência percebeu, mas nenhum, absolutamente, inclusive dos seus colegas, fizeram ataques com relação pessoais à presidência e concordo que é um direito seu. Só que foi um compromisso feito por todos, inclusive eu estou feliz quanto a isso, que disseram que deixariam divergências políticas, partidárias, ideológicas, pessoais de lado. E a senhora profere isso. Então, se eu, e te respondendo, que aí você me dá esse direito também de te responder, se eu com 1,5 milhão de votos não posso estar aqui, fica complicado, né? Então, a minha representação, de fato, ela é dada não por você, mas por quem votou em mim. Eu estou aqui, ok? Então, nós vamos continuar da forma que nós estamos desde aqui do começo. Deputado Como eu disse, não temo, eu apenas lamento, não é mesmo? Ok, é o seu direito, eu também lamento por muitas coisas e nem por isso eu falo. Deputado Otônio de Paula. Senhor presidente Nicolas Ferreira, quero saudar Vossa Excelência pela brilhante condução desta primeira reunião, pautada no seu estilo democrático e na sua forma democrática de condução. Apesar de que todos nós sentiremos falta de Vossa Excelência deste lado do alambrado, não é? Onde Vossa Excelência tem a maior liberdade para fazer o bom debate, que, aliás, é de sua peculiaridade. Presidente, essa comissão tem a responsabilidade de trazer para si o bom debate, principalmente do Plano Nacional de Educação, que nós teremos e que vai ditar os próximos 10 anos da nossa educação brasileira. Agora, eu quero fazer uma observação. Em tempos em que a verdade ela é relativizada, assim como a democracia é relativizada para alguns, as narrativas, presidente e senhores deputados, prevalecem sobre o bom debate. E eu fico vendo, deputado pastor Marcos Feliciano, meu amigo Luiz Lima, quando nossos colegas deputados da esquerda vêm a esta comissão e todos, quase todos, rechaçaram o debate ideológico, dizendo de que nós não podemos fazer desta comissão um ringue ideológico, não é? E eu concordo com eles. Nós precisamos, nessa comissão, fazer os bons debates que realmente aponte para o futuro que nós queremos para a educação brasileira. Agora, é interessante a esquerda falar exatamente isso, porque a questão ideológica na educação, ela só tem na direita como reagente. Nós não somos propositores do debate ideológico. Nós somos reagentes ao debate ideológico proposto pela esquerda. Na verdade, a esquerda, ela quando quer atacar, ela consegue ter a doçura da nobre deputada Sâmia Bonfim, por quem eu tenho um grande respeito, que consegue atacar na doçura, não é? Ao ponto de você achar que não houve um ataque, mas houve um ataque. Então, vamos sim debater o bom debate que dará norte à educação brasileira. Agora, todas as vezes que a esquerda quiser contaminar esta comissão, seja por que expediente for, com planos ideológicos, com pautas ideológicas, terá uma direita aguerrida que não vai permitir que o futuro desta nação e da educação desta nação seja conduzido por mentes que têm pensamentos que não têm nada a ver com o bom andamento da educação brasileira. Portanto, nós estamos aqui como reagentes e não como proponentes de um debate ideológico. Obrigado. Presidente, e a deputada Cris? Lhe agradeço por estar tranquilo, equilibrado à frente dessa comissão
E faço um registro, presidente, da sua importância quando eu nunca vi um candidato a presidente da comissão que enfrentou tantas lutas internas, mesmo sendo esse um acerto de líderes. Então, Vossa Excelência tem uma missão muito abençoada aqui. De fato, nos preocupa muito o Plano Nacional de Educação. De fato, e eu aprendi isso há alguns anos e sempre repito, uma criança na fase cognitiva, que vai de 0 a 7 anos, ela não sabe discernir entre orientação, mandamento e sugestão. De fato, todo adulto que estiver diante dela, naturalmente vai transmitir para ela que ele está falando uma verdade. Eu sempre digo, presidente, e aí entendam como quiser, que as 3 fábricas mais importantes de formar o caráter do ser humano é uma família estruturada, é uma igreja abençoada e é uma escola que, de fato, seja uma escola de português, matemática, física, química, etc. Em outro ângulo, senhor presidente, discutem muito o direito da doutrinação ideológica nas escolas. E há lugares do mundo que, nesse ciclo que já foi embora, estão rediscutindo. Por quê? Porque eu estou lidando com crianças puras. Aquele livro, por exemplo, A Outra Face da Cor da Pele, me parece que esse é o título, O Avesso da Pele, é uma afronta, inclusive adultos na escola que não vão lá na escola para isso. A criança, o adolescente ainda na fase da puberdade, ele não abriu o seu lado biológico para debater temas sexuais profundos, inclusive citando nome de genitália. Isso não é discriminação de cor, mas também não é esse o caminho que alguém vem propor para resolver esse problema de cor. Então, presidente, eu espero que o Plano Nacional de Educação devolva para o Brasil uma situação no ranking mundial de país que efetivamente ensina. Espero que não venham defender aqui doutrinação ideológica, sobretudo para crianças e adolescentes. Espero que a escola não se transforme num caminho de ideólogos que têm razões que não conheço na ciência, na biologia não conheço. Espero que respeite a imensa maioria dos brasileiros que defende uma postura de escola como escola. Escola de português, matemática, física, química, e não escola de caminho, de oportunismo ideológico de certos grupos. Que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. O senhor me perdoe, senhor presidente, mas assim como o senhor concedeu 1 minuto quando a deputada Alice Portugal se sentiu atacada pelo partido dela, eu só gostaria de responder à nobre deputada porque fez um ataque diretamente à comunidade cristã evangélica. Deputado 1 minuto Ottoni, deputado Ottoni, é justo responder. e válido, o senhor tem a palavra por 1 minuto. Mas não foi citado nenhum deputado, nenhum partido. Nós não estamos citado uma comunidade cristã. Desculpe. Não, deputado Tarcísio. Não há. Também não houve a citação. Houve ao PCdoB. Não, então, exato. Ao partido. Exato. Nós não somos formados por religiões. Sim, deputado. Mas ainda há pouco foi concedida. Deputado Tarcísio, o senhor confirmou o senhor confirmou o que o deputado Ottoni disse. Da mesma forma como eu concedi 1 minuto para a deputada Alice Portugal, para que ela falasse, porque citou o partido dela, PCdoB, é justo e acho que é equivalente que o deputado também Ottoni tenha 1 minuto. Se ele já tivesse falado, é equivalente. Ele citou os cristãos. Exato. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, se o deputado Ottoni já estivesse falando... Tá. Deputado Ottoni, se o senhor já estivesse falando há 1 minuto, já estaríamos seguindo. Por gentileza, fale por 1 minuto. Senhor presidente, eu quero apenas colocar muito claro aqui, nesta comissão, de que o princípio de laicidade do Estado é um princípio protestante.
É só ver a história. Esqueça, olhe para a história. Mas Quem então, defendeu o Estado laico e a divisão entre religião e Estado foram os protestantes. Deputado, Então, esse tipo de acusação contra a comunidade cristã evangélica será sempre rechaçado pelos que as representam aqui. Aliás, qualquer ataque a grupo religioso deve ser rechaçado nesta comissão, seja que grupo religioso for, para mantermos o bom debate. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui nessa oportunidade de parabenizar pela presidência desta comissão. E todos nós, tanto da esquerda quanto da direita, sabemos o quanto foi dificultoso e quantos tentaram fazer com que isso não acontecesse. Ver um jovem como Nicolas na presidência da Comissão de Educação. Ouvi alguns deputados aqui falar que você não tem maturidade. Engraçado, mais de 1,5 milhão de pessoas lhe colocaram aqui, entre jovens, pessoas maduras, e que certamente você as representa. Portanto, a sua maturidade, seja nessa comissão como em qualquer outra, não vejo que não seja a exemplar para que esteja nesta cadeira. Falaram também de que isto aqui poderia se tornar um circo. Com todo respeito ao palhaço, que tem todo o respeito de qualquer brasileiro que, infelizmente, no nosso país está simplesmente sumindo, mas quando se leva para o segundo sentido da questão da palhaçada feita, eu acho que palhaçada feita, presidente, foi o que o governo Lula fez quando no ano passado cortou 3,8 bilhões, que atingiu diretamente a educação pública, inclusive os livros didáticos das nossas crianças. E isso nenhum deputado da esquerda comunista aqui menciona. Gosta de mencionar que o governo Lula vai abrir mais 100 instituições de ensino. Com que dinheiro vocês vão fazer isso se vocês já estão alcançando um rombo de quase 200 bilhões de reais? Eu espero, senhores intelectuais comunistas extremistas da esquerda, possam, nesta comissão, realmente trabalhar para que nós possamos ter uma educação de qualidade, com professores bem pagos, e não com escolas caindo nas cabeças das crianças como está caindo, e não vou mencionar o seu nome, lá no meu estado do Pará, onde o colégio cai literalmente na cabeça das crianças. Eu espero que vocês tenham um compromisso com a segurança dos professores e dos alunos, que ano passado, num projeto nesta comissão, vocês foram contra, quando se tentou colocar aqui segurança na escola armada, catraca e câmeras, para que a gente pudesse inibir, inclusive, traficante na porta das escolas. E peço já mais 30 segundos, senhor presidente. A escola e a educação pública nesse país se refere, e eu espero que cada deputado intelectual da esquerda comunista e extremista possa, nesta comissão, levar para que os nossos alunos, crianças e adolescentes, possam aprender o conhecimento da matemática, do português, da ciência, e não que seja levado para nossas crianças sexo nas escolas de crianças de 5, 6 anos de idade e ideologia de gênero. Educação de sexo, educação de qualquer tipo outra coisa. Para concluir, de ideologia, deputado Éder Mauro, são os pais que dão em casa e não nas escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, senhor presidente, há de sua parte, inclusive depois de parte também de líderes do seu partido, um compromisso de conduzir a comissão de forma republicana. Quando eu me insurgi contra o direito de resposta do deputado Ottoni de Paula, eu estava dizendo que o que ele deveria fazer era o que a deputada Cristo Nieto acaba de fazer, ou seja, inscrito para a discussão, contestar a informação. Pois o artigo 74, no seu inciso 7º, é aquele que regulamenta o direito de resposta, ele diz que o parlamentar pode fazer uso da palavra
a juízo do presidente, então Vossa Excelência tem de fato o poder de conceder ou não direito de resposta, para contestar acusação pessoal à própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que lhe foi indevidamente atribuído como opinião pessoal. Então nós temos um problema e, de fato, o debate sobre o direito de resposta pedido pela deputada Alice Portugal poderia ser discutido a respeito disso. Embora o deputado tenha dito, a deputada, não me lembro, especificamente o partido e dito exatamente, portanto, uma conduta do partido. Não me parece ter sido este o caso da deputada Carol D'Artora, que, óbvio, como qualquer opinião de qualquer um de nós pode ser contestada, contraposta, etc. Mas não cabe direito de resposta quando eu proferir um juízo de valor sobre o bolsonarismo, sobre o governo Lula, sobre uma prática de determinada religião, seja ela qual for, sem imputar a um deputado uma conduta pessoal vinculando aquela, de fato, contestação. Portanto, peço a Vossa Excelência que em demais sessões desta Comissão de Educação se atenha ao que restringe o uso do direito de resposta para que a gente tenha melhor andamento aos trabalhos dessa comissão. Deputado Tarcísio, o senhor inclusive colocou, digamos assim, em xeque a própria pedido, né, de explicação pessoal, né, de opinião pessoal, que foi devidamente atribuído à deputada e ela explicou. Eu concedi isso para ela, mesmo não acreditando que encaixava. Eu concedi também para o Ottoni, até mesmo porque, digamos, é vago, é amplo, no âmbito de isonomia. Ofereci para a deputada Alice Portugal e da mesma forma para o deputado Ottoni. Ou seja, eu peço para que o que aconteceria se eu não tivesse concedido essa explicação pessoal para a Alice? Nós estaríamos talvez discutindo até agora esse problema. Eu fiz isso como uma benevolência de ok, explique. E da mesma forma também como o do Ottoni. Eu digo, no meu juízo, o que me é atribuído pelo regimento. Então, nós não vamos ficar aqui discutindo subjetividades. Eu quero dar continuidade dizendo que, das próximas vezes, espero que o pedido de explicação pessoal seja, de fato, atribuído ao que está no artigo 74. Para não houver nenhum tipo, para não acontecer nenhum tipo de divergência, seja com o partido, seja com relação à sua fé. Até mesmo porque é algo que um pode se sentir, o partido pode ser mais do que a própria fé da pessoa, ou a fé possa ser mais do que o partido, e isso é impossível eu ter aqui o arbítrio disso. Então, peço para que a gente, inclusive, finalize aqui a lista, temos aqui que liberar a comissão para a Secult, e eu vou conceder a palavra para os inscritos. Eu só queria contraditar a questão de ordem do deputado Tarcísio, isso é regimental. Mas, senhor presidente, há aqui uma tentativa de esclarecimento, e eu poderia dizer que, inclusive, é uma reclamação e não uma questão de ordem, no sentido de expor qual era o motivo da minha rejeição sobre isso. Não cabe... Eu compreendi. É que não cabe contradita, não há nenhuma modificação a ser tomada agora. Toda questão de ordem cabe contradita, embora eu entenda o que Tarcísio está colocando. Que a sua na boa vontade, era de fato mais fazer uma explicação do que de fato uma questão de ordem. Mas, contudo, como foi uma questão de ordem, eu concedo a contradita para o pastor Marco Feliciano. Logo após, nós iremos conceder a palavra para os inscritos, que é Sargento Gonçalves e o Hélio Leite. E eu vi que algumas pessoas pediram aqui, darei 3 minutos e dividirei. Então, isso significa que Vossa Excelência terá, no prazo regimental, que responder a questão de ordem também. Perfeito. Ok, pastor Marco Feliciano. Senhor presidente, apenas para... Deputado Abílio, por gentileza, deixe seu colega, pastor Marco Feliciano. Gente, fique em paz, deputado Abílio não é da... Tô brincando. Deus é bom. Por gentileza, com a palavra, deputado pastor Marco Feliciano, para contradito. Senhor presidente, infelizmente a deputada que foi o alvo dessa questão de ordem, ela acabou saindo da comissão. Mas eu queria fazer um apelo aqui ao próprio deputado Tarcísio, porque eu tenho profundo respeito. Permita-me discordar do que Vossa Excelência falou, que qualquer deputado pode falar sobre a religião de qualquer pessoa aqui dentro. Eu não aceito isso. A questão da religião... Eu agora exijo direito de resposta. Inclusive, é um debate... Eu não posso... Explico por quê. Ué... Mas é só pegar as notas taquigráficas de Vossa Excelência. Está me sendo imputado algo que eu não falei. Nas notas taquigráficas, Vossa Excelência vai ver que Vossa Excelência diz qualquer assunto pode ser debatido aqui, inclusive de religiões. Eu não aceito debate de religiões aqui, porque isso é intolerância religiosa. Intolerância religiosa não pode ser praticada em nenhum ambiente, principalmente no ambiente da Comissão de Educação. Agora, interessante haver uma deputada do PT
sabendo que o presidente Lula derreteu, principalmente na questão do apoio dos evangélicos, vir para uma comissão como essa e atacar os evangélicos de novo, por 2 vezes. Então, esse tipo de intolerância religiosa, nós não vamos aceitar aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus te abençoe grandemente nessa missão. Tenho certeza que você é mais do que capacitado para estar aí. Eu queria dizer aqui, e percebo, né, desde o ano passado, participei dessa comissão, a soberba da extrema esquerda, né? Porque só eles são detentores do saber. Só eles são os grandes intelectuais. Só eles foram professores ou exerceram a atividade de professor. Ignoram que na classe, entre a classe de professores, existem vários professores que têm um espectro político diferente do que os extremistas aqui de esquerda dizem ser. Eu vim da atividade, apesar de ser Sargento Gonçalves, mas também sou professor, exerci por 2 anos a atividade de professor na Rede Municipal de Ensino de Natal e conheço vários colegas professores que não são alinhados ao espectro político de esquerda. Mas eles tentam a todo custo ocupar essa hegemonia, né, dizerem que são, que representam toda a classe da educação brasileira. E aí eu trago esse contradito. Quero aqui também repudiar qualquer tipo de intolerância religiosa. A deputada que esteve aqui já se retirou, claramente ela praticou um ato de intolerância religiosa. E é incrível como a esquerda é hipócrita. Aqueles mesmos que nos chamam de intolerantes, nos chamam de perseguidores, de discurso de ódio, são aqueles que se calam diante de um ataque desse muito claro, de uma cristofobia. A deputada chega aqui na Comissão de Educação extremamente mal educada, ultrapassou o tempo que era devido, o presidente solicitando que ela terminasse a fala, fechou o microfone e ela continuou falando. E a esquerda, deputados de esquerda, saíram ainda em defesa da deputada, que praticou, como eu disse, esse ato abominável, que é a intolerância religiosa. Se o ataque tivesse sido aqui a outra religião, que não fosse a fé cristã, eu tenho certeza que a posição, a forma como os deputados da extrema esquerda teriam se posicionado não teria sido dessa forma. Mas já esperamos, é isso já que nós temos aí, já entendemos que eles a forma como eles atuam. Outra fala que quero fazer aqui, senhor presidente, é sobre o preconceito em relação às redes sociais. Saiu um estudo aí falando, eu não sei se é medo ou se é preconceito, né? Eu imagino que seja porque lá dentro das redes sociais não tem como ali você mobilizar através de pão e mortadela, né? Então nós temos que estar atentos porque a rede social ela é uma ressonância da sociedade. Saiu um estudo recente de um jornal onde 15%, uma pesquisa onde 15% apenas dos deputados responde a questionamentos dos eleitores ou dos cidadãos brasileiros. Apenas 15% do parlamento responde a questionamentos. E a rede social serve muito para isso, para nós observarmos o que a sociedade brasileira... Só mais 15 segundos, senhor presidente. O que a sociedade brasileira espera de nós aqui. Então, quando nós falamos aqui, falamos sim para a rede social, porque lá tem gente, lá tem povo brasileiro que está atento. Se a esquerda não consegue alcançar as redes sociais, se o presidente não consegue colocar o atual presidente descondenado, não consegue colocar 5 mil espectadores em uma live, ele procure as estratégias adequadas. Mas precisamos respeitar aqueles que estão nas redes sociais, porque é povo brasileiro. Deus abençoe esta comissão, Deus abençoe a nação brasileira. Obrigado. Chamar o Nicolas de presidente, Nicolas Ferreira, por questão de faixa etária, ainda é presidente de comissão de educação, mas o projeto aí é longo e duradouro. Posso dizer a vocês que, como presidente da Comissão de Educação, o Nicolas deve contribuir de forma imparcial, justa. A gente tem conversado o quanto é importante o posicionamento dele e esse posicionamento respeitando todas as opiniões. Ao contrário de que muitos dizem, eu acredito que a sua postura à frente vai surpreender muita gente. E como você fez de ir lá no Palácio, atender os estudantes e demonstrar o quanto... Você é simpático à pauta da educação, até porque você é originário dela, você discute educação antes mesmo de entrar para a política, então acredito que esse espaço será um espaço muito frutífero para a população brasileira. E que falemos mais de educação e menos de ideologia, que a comissão vai funcionar muito melhor. Parabéns. Muito obrigado, deputado Abílio. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, declaro encerrado os trabalhos. Está encerrada a reunião.